Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o professor Lucas, professor de Direito Tributário, e hoje nós vamos continuar a nossa jornada aqui para a segunda fase. E a proposta dessa aula de hoje, assim como das próximas aulas, pessoal, agora que nós já tivemos a parte geral, que é a parte teórica, nós também vamos começar a botar em prática o nosso conhecimento para a segunda fase. O objetivo dessa aula, pessoal, aqui é descobrir a peça processual cabível para o caso. Vocês sabem, pessoal, que para a segunda fase vai cair um caso onde vocês vão ter que descobrir qual que é a peça cabível, se é uma ação, que tipo de petição inicial, ou se é um recurso, ou se é uma defesa que você tem que apresentar. E como é que eu vou saber disso? Uma das formas é praticando. Então, o objetivo também do canal, pessoal, não é só ter aulas teóricas, mas também ter aulas práticas, para que na hora que a gente bater o olho numa questão de segunda fase, a gente possa saber qual que é a peça processual que está sendo requisitada nessa questão. Qual que é a peça cabível? Como descobrir? E também quais são os argumentos que muitas vezes a FGV pede para trazer nessa peça. É claro, pessoal, que quanto mais argumentos jurídicos vocês enriquecerem a sua peça processual, seja ela uma petição inicial ou um recurso, melhor. Mas a FGV, ela sempre divulga um gabarito onde ela estabelece um referencial a ser seguido, o mínimo que você precisa colocar. É claro que quanto mais você colocar, melhor. Quanto mais informações você colocar na sua peça processual, melhor vai ser para você. Agora, você não vai perder ponto se você não coloca... Desculpa, você não vai perder ponto quando você for fazer uma peça processual na segunda fase, você não vai perder ponto pela quantidade excessiva de fundamentação. Pelo contrário, quanto menos fundamentação você colocar, quanto menor fundamentada a sua petição ou o seu recurso, mais fraco vai ser a pontuação para a segunda fase. Então, importante, primeira coisa, pessoal, o mais importante é descobrir a peça. Porque acertando a peça, vocês já vão estar com meio caminho andado. E aí, acertando a peça, vocês vão preencher conforme depois nós vamos ver nas próximas aulas. O objetivo dessa aula não é em si a gente já começar a botar a mão na massa e saber como é que estrutura uma peça, uma ação ou um recurso. Mas o objetivo primeiro é identificar o tipo de peça para que a gente saiba a dinâmica do processo tributário e saber, olha, nós estamos nessa fase, é uma fase de primeiro grau. Nesse caso, eu proponho uma petição. Olha, estamos no segundo grau. Nesse caso, eu proponho um recurso X. Então, o objetivo aqui, pessoal, é a gente botar em prática aquilo que nós vimos nas aulas anteriores, na parte do processo tributário, mas ainda nós não vamos botar a peça para fazer. Nós vamos, na verdade, entender qual que é a peça cabível e quais são os argumentos que eu tenho que levantar nessa peça, para que depois, quando a gente for montar as peças, pessoal, uma petição inicial, um recurso, fique mais fácil da gente fundamentar e preencher, tudo bem? Mas o mais importante agora é saber como identificar a peça cabível e quais são os fundamentos que eu preciso grifar no meu vade-mecum, que eu preciso trazer para cada uma dessas peças e como marcar, tudo bem? Então, o objetivo dessa aula é dar um segundo passo. O primeiro nós já vimos, que é a parte teórica, mas ainda virão outras aulas teóricas aqui no canal. E o segundo passo é o que nós estamos fazendo hoje e vamos fazer nas próximas aulas, que é começar a cada vez mais botar em prática o nosso conhecimento. Saber a dinâmica do processo tributário e saber qual que é a peça processual cabível. E depois nós vamos aprender como monta cada uma das peças. Tudo bem? Então, a aula 5, nós vamos analisar, pessoal, o exame anterior. O pessoal que está vendo esse vídeo sabe que eu estou preparando esse vídeo para o pessoal que vai se candidatar para o 39º e o 40º exame, que vão ser no ano de 2024. A segunda fase do 38º exame, desculpa, a segunda fase do 39º exame vai cair agora, em janeiro de 2024. E depois, logo, já vem o 40º exame. Então, é importante para o pessoal ainda que está indeciso o que vai prestar de segunda fase, é bom que analise essas aulas para saber como é que é a dinâmica de segunda fase em direito tributário e aí vocês possam entender como a banca FGV gosta de perguntar. Tudo bem? Vamos começar, então, pessoal, analisando a questão prático-profissional aqui. A análise da questão em que vai perguntar a peça processual cabível. Tudo bem? Vamos começar?
Essa é a questão que caiu no 38º Exame de Ordem de 2023, nesse exame anterior ao 39º. E nós vamos analisar primeiro qual que é o caso, qual é o case que ele apresenta para você, o que a FGV está dizendo, e com base nessas informações, qual que é a peça que eu vou propor, tá? Vamos analisar juntos. Vamos lá, vou ler com vocês. A entidade beneficente de assistência social Vida Melhor, sediada no município Alfa, capital do estado Beta, devidamente certificada como entidade beneficente de assistência social perante os órgãos competentes, importou por si mesma próteses a serem distribuídas gratuitamente a seus assistidos, pessoas com deficiência, PCD. Foram cobrados da entidade o imposto de importação e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre essa importação de próteses. Então, nós temos aqui, só um pouquinho, pessoal, duas cobranças de impostos sobre produtos que foram importados por esta entidade beneficente de assistência social. Mas aí já acende um sinal de alerta aqui no início da questão. Pera lá, essa entidade não seria imune? Não é uma das entidades previstas no artigo 150 da Constituição, uma entidade sem fins lucrativos, mas entidade assistencial, que no caso ajuda pessoas com deficiência? Ela se deparou que agora ela está sendo cobrada de imposto de importação e o IPI pelos produtos que ela está importando. E esses produtos são para as pessoas que ela assiste, para as pessoas que essa assistência social ajuda. Então, o que está acontecendo? O Fisco Federal está cobrando o imposto de uma entidade imune. Tem uma coisa errada aqui. Já começamos a analisar isso no início da questão. Continuando aqui. Quanto a PIS, COFINS e importação, a Secretaria da Receita Federal do Brasil reconheceu que apenas alguns tipos de próteses importadas pela entidade estavam amparadas por isenção concedida por lei ordinária, cobrando o valor do tributo em relação às próteses não contempladas pela lei isentiva. A entidade irresignada com a cobrança e querendo liberar urgentemente as próteses para serem doadas às pessoas com deficiência que já aguardavam há muito tempo em fila de espera que delas necessitavam para melhorar sua qualidade de vida, ingressou com ação anulatória tributária pedindo liminarmente tutela provisória de urgência para a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e a liberação das próteses importadas. Para lá, temos uma segunda informação aqui. Inconformado com a situação, essa entidade sem fins lucrativos, chamada Assistência Social Vida Melhor, ela propôs já uma ação anulatória. Então, já foi proposta um pedido de primeira instância para que o juiz federal possa negar a cobrança tributária, e aí estes produtos apreendidos pela Receita, essas próteses que vão ser oferecidas às pessoas com deficiência, que são assistidas por essa assistência social, eles querem que essas próteses já sejam liberadas pela Receita. Então, eles estão pedindo isso e que a ação anulatória queira barrar o tributo que está sendo cobrado. Então, a assistência social Vida Melhor, ela foi já no Poder Judiciário, já propôs uma ação anulatória, porque o crédito tributário já foi constituído, então o certo mesmo é uma ação anulatória, então já foi proposta uma ação em primeira instância para a Justiça Federal. Tudo bem, então já teve um pedido já em primeiro grau. Aí, continuando, ele diz o seguinte: o juiz de segunda vara federal da capital, seção judiciária do estado Beta, para o qual foi distribuída a ação, negou a tutela provisória de urgência requerida. Então, junto com essa ação, pessoal, essa ação anulatória, foi pedido uma tutela de urgência, ou seja, um pedido de urgência que mostra o fumus boni iuris e o periculum in mora, que mostra a necessidade de um atendimento antecipado para que se libere essas próteses que são necessárias para as pessoas com deficiência. Só que o juiz da segunda vara federal da capital, do estado Beta, ele diz: não, eu não vou prosseguir com essa tutela aqui, não. Eu vou negar o prosseguimento dessa tutela. Então, ele proferiu uma decisão no meio do processo. Lembra? Uma decisão interlocutória. Lembra o que é uma decisão interlocutória, pessoal? Quando o juiz, no meio do processo, emite uma decisão onde ele vai dizer assim: olha, eu não resolvi ainda todo o caso, mas para esse pedido específico, para essa tutela, eu vou negar o prosseguimento.
Ah, então já houve uma decisão já em primeiro grau, não foi definitiva, foi só uma decisão interlocutória. Esse é um elemento interessante. Continuando aqui. Diante deste cenário, como advogado da entidade, no caso, Assistência Social Vida Melhor, ciente de que se passaram 7 dias úteis da intimação da decisão denegatória da tutela provisória de urgência e diante da urgência da entidade, redija o recurso adequado para impugnar a decisão do juízo aquo, ou seja, o juízo de primeiro grau. Olha que ele já deu uma dica aqui para vocês, pessoal. Geralmente a questão de primeira fase não é muito, de segunda fase não é muito boazinha. Ele não fala, qual que é a petição inicial ou qual que é o recurso, mas ele já disse que é um recurso. Então, o que ele quer que você faça aqui é um recurso. Qual que é o tipo de recurso que eu proponho aqui? Tá. Qual que é? A gente vai ter que descobrir. Mas nós sabemos que é um recurso. Eu vou ter que propor um recurso ao tribunal para que revogue a decisão feita em primeiro grau pelo juiz da segunda vara federal, que negou a minha tutela antecipada, que negou a tutela antecipada dessa ação anulatória que foi proposta pela Assistência Social Vida Melhor, para que os produtos fossem liberados, esses produtos médicos que são usados pelas pessoas com deficiência. Ok, então ele quer um recurso. E aí o que ele fala aqui? A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Ok, tudo bem. Pessoal, o que ele quer aqui? Um recurso. Qual o recurso que eu proponho? É um recurso de apelação? É um recurso de embargo de declaração? É um recurso de agravo de instrumento? Lembra que nós já estudamos as espécies de recursos no processo civil e também no processo tributário? Nós estamos falando aqui de um primeiro grau, né? Nós já temos o primeiro grau, o juiz da segunda vara federal, que analisou, como a gente viu aqui na questão, a ação anulatória proposta pela assistência social, Vida Melhor. E nessa petição, nessa ação anulatória, tem uma tutela antecipada, um pedido de urgência, onde se mostra o periculum in mora e o fumus boni iuris, ou seja, a necessidade que o meu pedido seja atendido o mais rápido possível, sob pena do contribuinte, sob pena dessa entidade, assistência social, perder estes bens, que são necessários para que as pessoas com deficiência possam ser beneficiadas. Porque o que acontece? Essa assistência social ajuda pessoas com deficiência. E ela utiliza esses medicamentos, esses instrumentos médicos, né, que disseram aqui, essas próteses médicas, usam para ajudar essas pessoas com deficiência. Só que essas próteses estão barradas pela Secretaria da Receita Federal porque ainda não foi pago um tributo que não deveria ser pago. E aí por isso que ele propôs uma ação anulatória. Ele está negando o pagamento desse tributo e, além do mais, ele também quer que os produtos sejam liberados pela Receita, que sejam retirados e assim possam ser utilizados pelas pessoas que são assistidas pela assistência social, que são as pessoas com deficiência. Só que o juiz da segunda vara federal disse assim, pera lá, eu não vou dar prosseguimento a essa tutela antecipada e não vou atender esse pedido aqui de urgência. O juiz da segunda vara, ele decidiu o caso como um todo em primeiro grau? Ele já emitiu uma sentença de mérito? Ele já emitiu uma sentença em que julga todo o processo? Não. Aqui, nesse caso, pessoal, não se trata de uma sentença definitiva. Então, aqui não cabe apelação. Dos recursos que nós estudamos, aqui não cabe apelação. Porque se tivesse sido uma decisão definitiva, aí sim o recurso aqui seria uma apelação. Aí eu proponho um recurso de apelação que recorre ao Tribunal Superior, no caso, ao Tribunal Regional Federal, que está acima do juiz federal, como nós já vimos, inclusive, na estrutura do Poder Judiciário. O TRF está acima do juiz federal, e aí você propõe essa apelação ao Tribunal Regional Federal. Tudo bem. Só que tem uma outra coisa também. Existe uma outra questão a ser considerada. A decisão não define por completo o julgado. Mas existe um pedido, na verdade, de tutela antecipada, que foi negado pelo juiz por uma decisão de primeiro grau, mas não é uma decisão definitiva. Ele não julgou toda a ação. Não houve um juízo de mérito de toda a ação, só da tutela antecipada. Então, essa é uma decisão de parte, é uma decisão parcial, lembra? Uma decisão parcial do processo.
Se é uma decisão parcial, que não resolve todo o processo, e é uma decisão, portanto, chamada de interlocutória, para quem eu proponho o recurso e qual recurso cabível? Agravo de instrumento, que eu proponho ao Tribunal Regional Federal. Olha só aqui o que o gabarito disse. Vamos analisar o que o gabarito disse. Agravo de instrumento. Esse é o recurso correto. Então, o importante aqui, pessoal, é que a gente já faça essa dinâmica, e a gente vai fazer isso nas outras aulas, para que a gente entenda, primeiro, qual que é o recurso cabível? Quais são os fundamentos que tem que ter nesse recurso? E aí depois, quando a gente for fazer e botar a mão na massa para fazer o recurso em si, a gente já saiba como fazer. Então, aqui nesse caso, é contra uma decisão interlocutória. O gabarito disse, então, a peça recursal deverá ser um agravo de instrumento. Redigir um agravo de instrumento, cabível contra quem? Decisão interlocutória do juiz de primeiro grau que negou a concessão de tutela provisória, conforme, inclusive, é uma previsão do artigo 1015, inciso 1. O artigo 1015, inciso 1 do CPC, pessoal, se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma olhada no artigo, eu estou aqui com o meu Vadmecum, artigo 1015. Se vocês puderem olhar aí também na internet, olha só, ele fala das possibilidades de propositura do agravo de instrumento. O artigo 1015 fala, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versem sobre, por exemplo, tutela provisória, inciso 1. Assim como também mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração de personalidade jurídica e dentre outras hipóteses trazidas pelo artigo 1015. Mas o que nos interessa aqui é o inciso 1, que fala da tutela provisória, que é a possibilidade mais clássica. Falou, pessoal, de revogar decisão em primeiro grau, sem resolver todo o mérito, apenas de uma parte do processo, como no caso a tutela de urgência, nesse caso eu proponho o quê? Agravo de instrumento. E, ao exigir recurso, o enunciado afasta qualquer dúvida quanto ao cabimento de qualquer outra medida que não seja recurso. Então, a questão, pessoal, foi até boazinha. Geralmente, eles não falam que tipo de peça que você tem que propor, se é uma ação ou recurso. Ele já aliviou para a gente, é um recurso. Mas se ele não tivesse dito, eu já tinha avisado para vocês lá, né? Olha, um juiz de primeiro grau já analisou o caso, já foi proposta uma ação. Então, ele não está pedindo aqui ação, está pedindo um recurso para que você recorra a uma instância superior para que corrija a decisão do juiz de primeiro grau. E esse agravo de instrumento, pessoal, ele deve ser interposto perante o quê? O Tribunal Regional Federal da tal região. Aí você só coloca alguns pontinhos da região. Então, quando você for endereçar esse recurso, vocês vão ver isso nas outras aulas, quando eu for montar com vocês as peças, eu vou endereçar o recurso, primeiro, na folha de interposição, e aí tem as razões. Tem a folha de interposição, depois tem as razões. A folha de interposição, que é a primeira folha, eu mando para o juiz de primeiro grau. Desculpa, para o agravo de instrumento, não. Desculpa. Isso é para apelação. No agravo de instrumento, a folha de interposição e as razões eu mando para o TRF direto. A apelação, não. A apelação, quando eu quero recorrer de uma decisão definitiva de primeiro grau, de mérito, aí sim, aquela primeira folha, que é a folha de interposição que nós analisamos, aí eu tenho que direcionar ao tribunal de primeira instância, ao tribunal ACO, da onde veio o julgado. E aí o tribunal adquem, para onde eu estou recursando, para onde eu estou mandando o meu recurso, aí tem que ser para o Tribunal Superior. Como foi um juízo de primeiro grau, aí se fosse uma apelação, a folha de interposição teria que ser para o juízo de primeiro grau e as razões, que é a segunda parte, a maior parte do recurso, aí sim eu teria que propor ao TRF. Mas como é um agravo de instrumento e é contra uma decisão interlocutória, tanto a folha de interposição quanto as razões vão direto ao TRF. Tudo bem? Endereçado ao desembargador presidente. Tudo bem? Então, endereço ao presidente da corte. O agravante, né? Agravante a entidade beneficente. Aí você tem que qualificar a entidade beneficente, assistência social, vida melhor, e a agravada, ou seja, quem eu proponho, contra quem eu proponho o meu recurso, é a União, a Fazenda Nacional. Por quê? Porque a Receita Federal, que é o órgão da União, a Receita Federal nada mais do que a Fazenda Nacional, é a Fazenda Pública, o órgão de arrecadação da União. Então, nesse caso, eu proponho um recurso em face no caso, da União, da agravada. O agravante é quem propõe o recurso. Quem? Que é a entidade social, é quem está interessado. E a agravada é a União Federal. Quanto ao cabimento,
deve-se indicar que cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias. É o que nós vimos no artigo 1015, inciso 1 do CPC. Deve-se também indicar a tempestividade do agravo de instrumento. Também, pessoal, quando vocês forem redigir o recurso, vocês têm que dizer que o recurso está de acordo com o prazo estabelecido. O artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, fala que tem o prazo de 15 dias a partir da decisão interlocutória. Então, eu tenho 15 dias para propor esse recurso. Como não passou 15 dias, até a questão falou que já passou mais ou menos uns 7 dias da decisão do juiz que negou a tutela antecipada, aí eu teria, no caso, um prazo no máximo de 15 dias contado da decisão interlocutória para propor o meu agravo de instrumento. Esse é o segundo o artigo 1003, parágrafo 5º. Então, pessoal que está aí se preparando para a segunda fase, deixa grifado no seu VADMEC o artigo 1003, parágrafo 5º do CPC. Na Justiça Federal, em regra, o recolhimento do preparo recursal é dispensável no agravo de instrumento, razão pela qual não precisa ser mencionado. Deve-se indicar uma breve descrição dos fatos. Pessoal, nos recursos, quando tem aquela parte, primeiro você tem a folha de interposição, que é a primeira folha, e depois você tem as razões. Nas razões, embaixo da qualificação, vem os fatos. Você tem que dizer pro juiz, no caso do desembargador federal, o desembargador presidente do TRF, você tem que dizer o que aconteceu. Porque ele não vai adivinhar o que aconteceu. Ah, mas eu vou ter que copiar a questão, o caso que está presente na questão, não é copiar, mas escrever com suas palavras. Aí você escreve com suas palavras o enunciado da questão. E aí você vai analisando, né, e vai colocando com as suas palavras. Quando você for colocar os fatos, coloque com as suas palavras de maneira resumida o que aconteceu. É isso que você precisa fazer, tá? E tem que ter esse requisito, porque se vocês não colocarem isso, pessoal, na peça, vocês vão perder ponto, tá? Tem que colocar a parte dos fatos, o que aconteceu. E logo após os fatos vem a parte do mérito, o caso, o direito que você vai colocar no recurso, né? E qual que é a razão que você está propondo aquele recurso. Logo após os fatos, vem a parte do direito. O mérito do agravo de instrumento revolve em torno da concessão de tutela provisória de urgência negada pelo juiz ou ACO, seja para obter a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, seja para a liberação das próteses importadas. Então, o que você vai solicitar na parte do mérito? Você vai apresentar, depois dos fatos, o que aconteceu, qual fundamento jurídico se baseia o seu pedido, né? Por que você está propondo esse agravo de instrumento? Porque é necessário as próteses em virtude de assistir pessoas com deficiência. Você pode falar até do artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que fala do princípio da dignidade da pessoa humana, para garantir a dignidade humana, para garantir os direitos contemplados no artigo 5º da Constituição, que são direitos fundamentais, que também envolve o direito das pessoas com deficiência. Você vai alegar ali, mas claro que por ser uma peça tributária, você tem que focar mais no assunto tributário. E aí o que você vai pedir, como foi inclusive colocado aqui no gabarito, hipótese de suspensão da exigibilidade, artigo 151 do CTN. Vamos dar uma olhadinha no artigo 151 do CTN? O artigo 151 do CTN, pessoal, diz o seguinte. Artigo 151, vamos lá. Artigo 151 fala das hipóteses de suspensão. Lembra do modere copa, que é moratória, depósito do montante integral, reclamação e os recursos, nos termos da lei do processo tributário administrativo, concessão de medida liminar em mandado de segurança, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras esferas de ação judicial. O inciso 5º fala exatamente disso, porque é uma das hipóteses de suspensão. Lembra que a concessão de medida liminar não é somente ao mandado de segurança, que é uma petição inicial, mas também há outro tipo de ação judicial, como foi no caso da ação anulatória. O que você vai pedir para que o desembargador presidente do TRF revogue a decisão do juiz de primeiro grau federal para que aquela tutela antecipada que foi pedida na ação anulatória pela assistência social Vida Melhor possa ser concedida. Então, o que você quer nesse agravo de instrumento? Que a tutela antecipada seja atendida. Já que o juiz de primeiro grau negou o meu pedido, eu proponho agravo de instrumento ao TRF para que revogue a decisão do juiz de primeiro grau e a minha tutela possa ser atendida, possa ser concedida e assim suspenda a exigibilidade do crédito. Porque
o artigo 151 fala das hipóteses de suspensão. E uma dessas hipóteses, o inciso 5º, fala a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras esferas de ação judicial, a exemplo da ação anulatória. Tá? Então, a ação anulatória ainda está em curso. O processo de primeiro grau ainda não foi resolvido. Aqui não se trata de um recurso de apelação. Eu não estou revogando uma decisão de primeiro grau. Eu só estou pedindo para que o TRF, que é um tribunal que está acima do juiz de primeiro grau, revogue a decisão interlocutória desse juiz para que a minha tutela antecipada possa ser atendida, possa ser ouvida, né? E assim possa garantir esse direito, esse fumus bonioris e o periculum in mora que é garantido na tutela antecipada. Então, o que o agravo de instrumento faz aqui, pessoal? Ele não vai revogar a decisão. O objetivo não é de constituir ou desconstituir um direito. Lembra que a gente estudou isso na parte teórica? Agravo de instrumento, diferente da apelação, não visa constituir ou desconstituir um direito, mas visa justamente que a decisão interlocutória seja destituída pelo juízo superior. Então, como não foi uma decisão definitiva, foi só uma decisão em tutela antecipada, então, nesse caso, eu proponho o agravo de instrumento para que o TRF aprecie e possa conceder o pedido que eu já fiz lá em primeiro grau na ação anulatória, e assim suspenda a exigibilidade do crédito e também peça a liberação das próteses importadas. O gabarito também traz outras considerações que nós precisamos trazer nesse recurso. Nas razões recursais, que é a parte que vem depois, como nós estamos estudando, que é depois da folha de interlocução, você tem as razões recursais, em torno de 4 folhas que nós vamos fazer. E as razões recursais, que é a segunda parte do recurso, ela deverá indicar, principalmente na parte do mérito, quando a gente for fundamentar o nosso recurso. Logo após os fatos, vem a parte do mérito. Primeiro, o imposto de importação e o IPI importação sobre as próteses importadas estão cobertos pela imunidade tributária. Lembra que a gente falou disso? Do imposto previsto em favor da entidade beneficente de assistência social, uma vez que os bens importados se relacionam diretamente com suas finalidades essenciais, de acordo com o artigo 150, inciso 6, a linha C, e parágrafo 4º da Constituição. Pessoal, eu falei isso para vocês lá no início. Espera lá, está sendo cobrado imposto de entidade imune? O artigo 150 fala dessas entidades, e dentre elas, a assistência social, assim como também os sindicatos, assim como também partidos políticos, desde que os recursos que eles tenham sejam destinados à sua finalidade fim. E é exatamente o que está acontecendo aqui. A assistência social não está usando esses bens importados para se beneficiar e ganhar dinheiro de maneira ilícita ou de uma maneira desviar sua finalidade. Pelo contrário, esses bens importados que a assistência social está adquirindo e que foram apreendidos pela Receita Federal, esses bens que estão sendo adquiridos visam justamente beneficiar as próprias pessoas que estão vinculadas à assistência. Ou seja, o objetivo da assistência social é basicamente atender os interesses dos seus associados. É atender a sua finalidade fim. Então, se ela está atendendo a sua finalidade fim e não está se enriquecendo apenas por se enriquecer, então não está tendo alguma ilegalidade, não está tendo desvio de finalidade. E, nesse caso, a imunidade tributária é absolutamente contemplada. Então, o que o Fisco Federal fez aqui é violar um direito constitucional garantido pelo artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição e parágrafo 4º também. Então, nesse caso, você já tem que falar na parte do mérito, logo após os fatos, que, no caso, essa assistência social está, sim, beneficiada, está, sim, auxiliada, está contemplada pela imunidade tributária. Segundo ponto que você tem que alegar no seu recurso. Sendo a PIS, COFINS e importação uma espécie de contribuição de seguridade social, as entidades beneficentes de assistência social também fazem jus às imunidades tributárias de contribuição da Seguridade Social. E aí ele disse, inclusive, uma hipótese do artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, de modo que o tributo não deveria incidir sobre nenhuma das próteses, não se tratando, em relação a essas entidades beneficentes, de aplicação de mera isenção por lei ordinária a apenas algumas das próteses previstas em lei. Então, não se trata apenas de isenção. Aqui há algo muito acima de isenção, que é concedida por lei. Aqui se trata de imunidade. O ponto 2 aqui do gabarito fala exatamente disso. Também na imunidade
contemplada não somente no artigo 150, mas das entidades que participam da assistência social, que fazem parte do sistema, do macrosistema da Seguridade Social, que é previsto no artigo 195 da Constituição. O artigo 195 da Constituição, pessoal, é importante de lembrar que ele trata sobre as entidades, no caso, as entidades assistenciais, o sistema da Seguridade Social como um todo. O artigo 195, ele está, inclusive, no capítulo que fala sobre a ordem social. E o artigo 195 diz o seguinte no seu caput: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do DF, dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Então, ele fala do sistema da Seguridade Social. O sistema da Seguridade Social, pessoal, quando nós estudamos, inclusive, o PIS e COFINS, ele é abrangido por aqueles 3 sistemas: Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Aqui nós estamos falando do sistema de assistência social. Essas entidades assistenciais auxiliam o Estado para que se atenda às pessoas com maior necessidade, como as pessoas com deficiência. Então, o objetivo dessas próteses que essa assistência social quer não é se beneficiar, e sim auxiliar aos seus assistidos, as pessoas de deficiência que são atendidas por essa assistência social. Então, a Constituição garante a proteção dessas pessoas e dessa assistência social que faz parte desse macrosistema chamado Seguridade Social, que é contemplado no artigo 95 da Constituição. Tudo bem? O ponto 3, ele diz o seguinte: quanto ao provável dano grave e de difícil reparação, que é o famoso periculum in mora, decorre do fato de que a não liberação das próteses importadas deixará pessoas com deficiência em fila de espera sem os equipamentos de que necessitam para melhorar sua qualidade de vida. Então, a tutela antecipada que foi proposta na ação anulatória anteriormente, como a gente viu no caso, o objetivo, na verdade, é provar para o juiz, como o juiz de primeiro grau não aceitou, aí você está propondo o agravo de instrumento ao TRF, é mostrar ao desembargador federal, no caso, a necessidade de se atender essa urgência. Porque, do contrário, se essas pessoas com deficiência ficarem sem essas próteses, elas poderão ter sequelas na saúde. Elas poderão ter sequelas graves. Então, você tem que mostrar todos os fundamentos constitucionais que garantem a cobertura desse direito. O item 4. Ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, na fórmula da súmula 323 do STF. Pessoal, olha só que interessante essa questão. Ela trouxe a questão do princípio do não confisco. O princípio do não confisco, analisado pelo ponto 4, já é trazido, inclusive, como ele citou muito bem, a súmula 323 do STF. O que acontece? Para se garantir o pagamento de um tributo, não se pode adotar medidas abusivas, como a apreensão de mercadorias. A apreensão de mercadorias não é uma hipótese legal nem constitucional que se permite a possibilidade de pagamento de um tributo, a não ser se estivéssemos numa fase de execução fiscal. Mas não é o caso aqui. Então, não tem justificativa para se apreender a mercadoria. Ainda mais por ser uma mercadoria contemplada pela imunidade tributária. Então, também ofende o princípio, além da imunidade tributária, ofende o princípio do não confisco, contemplado pela súmula 323 do STF, em que, para se pagar um tributo, não se deve confiscar mercadorias. A mercadoria deve ser garantida a sua livre circulação. Não se deve haver a sua repreensão por conta do pagamento do tributo. E, ao final, na enumeração dos pedidos, deve o examinando requerer. Então, logo após, pessoal, a sequência é basicamente assim. Logo após os fatos, nós temos o fundamento. E depois do fundamento vem os pedidos. Você vai ter que apresentar o pedido ao desembargador federal. O que você quer no seu agravo de instrumento? Primeiro, ao relator, do caso, a concessão de tutela provisória de suspensão da exigibilidade do crédito presente nos autos de infração. Então, eu vou querer que a tutela provisória que não foi concedida em primeiro grau seja concedida pelo TRF. Depois, o que eu vou querer? Ao relator, a tutela provisória de liberação das próteses importadas, a liberação destes bens que foram apreendidos pela Receita Federal, inclusive por conta do princípio do não confisco, porque não se pode apreender bens para se garantir o pagamento de um tributo, como meio coercitivo. Então, isso viola a súmula 323 do STF. Terceiro ponto trazido aqui no gabarito.
ao relator o julgamento monocrático e seja dado provimento ao recurso. Você pede para que seja dado provimento ao seu agravo de instrumento. E 5, a intimação da agravada, ou seja, a intimação da União, da Receita Federal, do órgão federal, para querendo apresentar contrarrazões, ou seja, a sua defesa na fase de recurso. Por fim, deve haver o fechamento da petição com as informações de praxe. Então, embaixo, pessoal, como nós vamos analisar, logo após a fase recursal, né, na parte das razões recursais, primeiro você tem a folha de interposição, depois você tem as razões recursais. Embaixo, você tem que colocar a data, o local, não colocar específico a data do dia em que você vai prestar a prova, só coloca o nome, data, embaixo o local e embaixo ainda a assinatura do advogado e o número da OAB. Isso vai ficar mais claro quando a gente for ver a parte prática, como montar a peça. O objetivo aqui, pessoal, mais importante dessa aula é a gente entender os fundamentos que estão por trás de cada uma das peças, a exemplo do agravo de instrumento que nós analisamos aqui. Tudo bem? Pessoal, espero que a aula tenha ficado claro. Como vocês sabem, e volto a repetir, o objetivo dessa aula não é analisar a estrutura da peça, e sim agora, em primeiro lugar, entender. Descobrir a peça cabível, primeiro, identificar a peça cabível com base na questão e, com isso, entender o fundamento jurídico e aonde procurar no vade-mecum os artigos que são os mais importantes para o fundamento dessa peça. Então, o objetivo dessa aula é tratar mais da parte teórica da peça para que depois, quando a gente for montar, ficar muito mais fácil. Tudo bem? Obrigado a todos, pessoal, pela atenção. Espero que tenha sido útil esse vídeo, espero que tenha ajudado a compreender melhor um exemplo de questão de segunda fase. Caso vocês tenham dúvida, por favor, me avisem e ficarei à disposição de vocês no que for necessário, tudo bem? Bons estudos a todos e fico à disposição. Vou tirar aqui dos slides. Quem quiser esse slide, assim como das outras aulas, fica à disposição também de compartilhar por e-mail. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.